Fala galera do terceiro, firmeza? Vamos começar o semestre então? Então olha só, hoje nós vamos começar com alguns avisos bem importantes na biologia, tá? O primeiro deles é que, a partir de hoje, as nossas aulas serão numeradas aqui nesse canal do YouTube. Esse é um canal que eu vou dedicar especificamente ao ensino médio, certo? Mas vou usar principalmente para o Plínio Jânio. Então, nesse canal aqui, as minhas aulas serão numeradas. Então, por exemplo, essa é a aula 1 do terceiro ano. Por que disso? Porque lá na frente alguém me perguntava assim, professor, que dia que foi a aula sobre cadeia alimentar? A aula com cadeia alimentar é a aula 3. Então, quer dizer que daqui você vai entrar lá no canal, vai procurar a aula 3 do terceiro ano e vai achar, poxa, tá lá, tá fácil. Então, aqui na descrição do vídeo vai ter o número da aula, o título dela e a data que foi postada. Então, não tem segredo. Sempre vai estar na descrição do vídeo aqui o número da aula, o título da aula e a data que foi postada para facilitar a sua vida, tá? Se você perder, pular por cima de alguma coisa. As atividades serão sempre dadas durante a aula e vão ser sempre no máximo 3 atividades. Então, no decorrer dessa aula aqui de hoje, eu vou parando na aula falando, atividade número 1, você vai anotar. Depois passo mais um pouco de aula, atividade número 2, atividade número 3. Então vai ser sempre assim. Elas têm que ser fotografadas e enviadas exclusivamente no e-mail que eu postei junto com o link dessa aula lá no grupo de WhatsApp. Não pode ser por WhatsApp. O maior prejudicado quando manda print quando manda foto de atividade no WhatsApp, o maior prejudicado é você, porque nós temos inúmeras salas, eu pelo menos tenho 4 escolas e tenho inúmeros alunos em cada uma dessas 4 escolas que tem inúmeras salas. Então, se eu deixar para a galera mandar foto no WhatsApp, logo a memória enche e todo mundo que mandar depois eu não vou receber. E aí eu vou ficar sem ver a sua atividade e você vai ficar sem a nota. Quando você manda no e-mail que eu coloquei lá, você vai ver que o e-mail que eu mandei para você lá, tá lá assim, Meira David mais terceiro E ou mais terceiro F, @gmail.com. Quando você mandar as fotos naquele e-mail, o que acontece? Ele é direcionado para a pasta da sua sala. Então, na data que eu tiver com a atividade, que nesse caso é dia 10, segunda-feira agora, segunda-feira eu vou abrir a pasta do terceiro E, vou abrir a pasta do terceiro F e vai estar a atividade de todo mundo do terceiro ano que mandou. Olho as fotos, vou na minha lista de atividades, coloco a nota para a galera que enviou, entendeu? Então, eu consigo ter controle de todo mundo que enviou e não existe risco de você ficar sem a sua nota, que é a minha preocupação maior. Então, por isso que é sempre por e-mail, tá? Nunca por WhatsApp, porque a sua foto se perde no meio de tantas outras e aí você é o prejudicado que fica sem saber se você fez ou não. Beleza, galera? Seguinte, hoje a nossa aula 1 do terceiro ano, o título dela é Introdução à Ecologia. Introdução à Ecologia. Essa introdução à ecologia é a nossa aula de hoje, dia 4 de agosto. Então vamos lá. O que quer dizer ecologia? Vamos olhar a etimologia da palavra. A palavra ecologia vem de 2 palavras gregas. Oikos, que quer dizer casa, casa no sentido de lar, e logia, que quer dizer estudo. Então, professor, estudo da casa? Mas vou te dar um conceito melhor agora. Então vamos lá. O que a ecologia estuda é a relação entre os seres vivos e o ambiente em que eles habitam. A ecologia estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente em que eles habitam. Então, por isso que a junção dessas 2 palavras gregas, casa no sentido de lar e estudo, faz tanto sentido, porque a ecologia volta os olhos dela
para como o ser vivo se relaciona com o ambiente onde ele está inserido. Entendeu? Bacana isso aí? Então, a agroecologia estuda a relação entre o ser vivo e o ambiente que ele habita. E aí vem a questão de número 1, que você vai anotar no seu caderno agora e vai responder para mim. Você vai colocar assim, ó, o que estuda a ecologia? Simplesão. O que estuda a ecologia é a questão de número 1. Se precisar, pausa o vídeo aí, anota no seu caderno o que estuda a ecologia e aí no final da aula você responde a questão. Vamos continuar então? Para estudar ecologia, a gente precisa de conhecer alguns conceitos básicos, bem basicões. O primeiro deles é o conceito de habitat. Habitat se escreve com H no início e T mudo no final. Habitat. Vou te dar um conceito bem bacana para você anotar no seu caderno. Eu até sugiro que você escuta o conceito, pausa, vai lá e anota esse conceito. Isso não é uma atividade, é o conceito, mas é importante você saber esse conceito. Então, o que é habitat? É o local que oferece as melhores condições de sobrevivência para uma determinada espécie. É o local que oferece as melhores condições de sobrevivência para uma determinada espécie. E você vai lá grifar a palavra melhores e a palavra sobrevivência. Vou te explicar por quê. Habitat é o local que oferece as melhores condições de sobrevivência para uma determinada espécie. Por que as palavras melhores e sobrevivência são tão importantes? Primeiro, o animal, no ambiente natural, ele sobrevive, ele não vive. Viver, ele vive em cativeiro, porque lá ele ganha água, comida, remédio, tem veterinário, isso é viver, viver em cativeiro. Meu amigo, tem o zoológico da Austrália, que na época do calor intenso, eles picam fruta, coloca num sucão, né, bem equilibrado, congela e dão uns picolezões enormes assim para os animais, para eles ficarem lambendo. Quando foi a última vez que você deu conta de comprar um picolé de fruta, meu amigo? Aquilo é caro, eles ganham de graça. Nesse mesmo zoológico, no Natal, eles fazem uma massa nutritiva e enche de fruta. E faz tipo um panetone e dão para os bichos comer. Isso que é vida. Eu queria morar naquele zoológico. Isso é que é vida. Gente, qual foi a última vez que você comprou um panetone da Balduco, meu amigo? Pois eles ganham de graça. A gente compra aqueles de uma rede de supermercado famosa aqui, que eu não posso falar, né? Mas a gente compra uma rede de supermercado famosa aqui, que é o panetone mais barato, de 5 de 6, de 7 reais, que você põe um pedaço na boca e a boca, pessoal, fica sem saliva. Então, no cativeiro, eles têm de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Agora, no ambiente natural, a parada é diferente. No ambiente natural, o animal sobrevive. Por que ele sobrevive? Agora é um outro conceito importante. Ele sobrevive porque existe sempre uma resistência ambiental. Resistência ambiental é algo que limita o crescimento da população. Então vamos lá? Pega a girafa, por exemplo. Girafa não, zebra. A gente tem zebra lá na África, certo? Então a zebra, por que a população de zebra não deslancha e toma conta da África inteira? Porque tem leão que come zebra. Então o leão é a resistência ambiental da zebra para ela não crescer demais. Ué, professor, mas e o leão então? O que limita? O que é a resistência ambiental? O que limita o crescimento da população de leões, já que são predadores? A presa. Ixi. O professor ficou tempo demais em isolamento social e está começando a ficar meio doido. Eu realmente estou. Mas isso aí tem explicação. Por que a presa limita o crescimento da população de predadores? Porque nem sempre o predador consegue pegar não, meu amigo. Vamos pegar a estatística legal aí para te exemplificar. Em bandos de leões, de cada 10 investidas, geralmente só uma ou duas dão certo. Os outros 8 ou 9 fracassam. E esse 1 ou 2 que conseguiram pegar a presa vão ter que dividir com o bando inteiro. Então, a presa corre, ela não fica com a plaquinha escrita assim, ó, me come, não. Ela corre, ela tenta fugir.
Então a presa regula o tamanho da população do predador porque ela foge. Além disso, nós temos o clima, doenças, relevo, tudo isso pode limitar o tamanho da população. É o que a gente chama de resistência ambiental, é o que não deixa a população crescer demais. Por isso que todo local oferece as melhores condições de sobrevivência, mas elas nunca são perfeitas e não podem ser perfeitas. Sempre tem que ter alguma coisa para limitar o tamanho da população, certo? E se não tiver, professor? Dá BO? Dá muito. Vou encerrar a minha aula falando isso. Só que antes eu quero que você anote a questão número 2 aí para mim. Na questão de número 2, você vai colocar no seu caderno para explicar para mim o seguinte, coloca assim, ó, explique o que são habitat e resistência ambiental. Questão de número 2, explique o que é habitat e resistência ambiental. Coloque isso aí no seu caderno agora, é importante. Explique o que é habitat e resistência ambiental. Vamos finalizar nossa aula. Olha só, e quando não tem resistência ambiental? Dá problema? Dá demais. Quando falta resistência ambiental, o que acontece é uma superpopulação. A superpopulação causa, geralmente, depois de crescer, causa a morte, talvez a extinção da espécie. Por quê? Se vai crescendo e nada segura, vai começar a faltar comida. E eles vão começar a morrer de fome, vão começar a adoecer, até que a população possa até ser extinta. E eu vou te dar um exemplo. Muitos anos atrás, teve um grupo de empresários em Minas que teve uma ideia fantástica de querer trazer a versão genérica do escargot para o Brasil. Se você não sabe, pesquisa depois lá no Google. Escargot é uma espécie de um caramujo, mas comestível. Sabe aquelas comidas de rico, que é pouquinha, mas muito cara? Então, escargot é dessas. Nunca comi nem faço questão. E só que eles não trouxeram escargot para o Brasil, aqui já tinha. O que eles trouxeram não foi o escargot, eles trouxeram foi o genérico do escargot. Entendeu? Eles trouxeram o genérico do escargot. E aí, esse genérico não pegou aqui. A galera não quis comprar. O que acontece? Como eles trouxeram ele da África, o que acontece? Ele virou praga, porque não tem predador natural aqui. Então virou praga, certo? E esse trem espalhou, esse caramujo está espalhado em todo o estado de Minas, inclusive em outros estados também, porque não existe resistência ambiental para ele. Nós chamamos isso de espécie invasora. É a espécie que foi trazida de fora e não tem uma resistência ambiental, um predador natural, certo? Terceira e última questão que você vai anotar para mim vai fazer. Coloca assim para mim. Explique o que é a espécie invasora. Explique o que é a espécie invasora. Bacana? Joia, massa, beleza. Próxima aula a gente se vê. Faça atividade, envia para mim até o dia 10, segunda-feira. Bacana? Grande abraço para você, te espero na próxima aula.